Informações, digo mais, notícias, Ele está essas de que olho em por mim. não poucas Ele vezes está de olho em você. Olá, vamos comentar o texto que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 6, dos versos 1 ao 7. Para não se tornar um vídeo longo, nós faremos uma sequência de 3 partes, porém, cada parte terá sua própria conclusão, o seu próprio desfecho. Vamos ler todo o texto, sendo que dessa vez vamos extrair apenas o primeiro verso para o nosso comentário. Diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós um tronco e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um outro: Serve-te de ires com os teus servos. E Eliseu respondeu: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles um tronco, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu Senhor, era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um galho e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: Pegue. E o homem então esticou o braço e pegou. A referência aos filhos dos profetas é comum em episódios do segundo livro dos Reis. De acordo com contextos e conteúdo das Escrituras, nós podemos entender que o sentido de filhos não obriga, de fato, que o termo dirigido àqueles rapazes seja uma afirmativa de que eles fossem uma linha hereditária de profetas. Diferentemente da ordem exigida de levitas e sacerdotes, que obrigatoriamente tinham que ser descendentes de Levi. Levi, um dos filhos de Jacó, de acordo com a narrativa do livro de Gênesis. Um parêntese aqui. É importante que você tenha interesse em conferir os textos. É possível que, naqueles tempos, os sacerdotes, tão exclusivistas e voltados para o ritualismo da lei, já se haviam desapegados da responsabilidade espiritual para com Deus e para com o povo, o que foi só piorando de acordo com o profeta Oséias. Tempos depois de Elias e Eliseu: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque os sacerdotes rejeitaram o conhecimento. Também eu os rejeitarei para que não sejam sacerdotes diante de mim, e visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu, o Senhor, me esquecerei dos seus filhos. Daí que os filhos de profetas não tinham seus pais profetas, necessariamente não, mas era uma forma de os escritores se referirem ao relacionamento estimável dos discípulos com os profetas. Eles eram alunos, aprendizes dos profetas. Vale lembrar que no Novo Testamento o apóstolo Paulo chama Timóteo de meu verdadeiro filho na fé. Vale lembrar também que, de acordo com Paulo, profetizar é dom de Deus. Portanto, não existia e não existe escola que ensine como profetizar, porque é ofício que vem do alto. O apóstolo Tiago também traz referência e de forma bem ampla. Diz assim: Não errem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. O que acontecia é
e o que deve acontecer é que a escola de profetas promovia valores moral e espiritual que o Deus de Israel havia lhes deixado através de sua palavra, desde os tempos antigos. O intuito da escola de profetas era o ensino que promovia o conhecimento de Deus a aqueles interessados. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, o que não quer dizer que não houvesse a orientação ou o alerta sobre as experiências vividas pelos profetas. Uma, que o modo de vida do profeta era compartilhado. O glamour e galanteios não convinham ao profeta do Altíssimo. Então, tendo sido Naamã chefe do exército sírio, curado de sua lepra, voltou com toda a sua comitiva à casa do homem de Deus, diz o texto. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, ele disse para Eliseu, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: pelo nome do Senhor Deus a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. 2. Que os momentos da vida de Elias, o antecessor de Eliseu, serviam de instrução sobre o que eles, alunos, profetas ou não, poderiam enfrentar de perseguição e ameaças como servos de Deus Altíssimo. Diz assim um texto: por isso Jezabel, mulher do rei de Israel, mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça a sua vida cair a espada. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, fugiu. 3. Que certamente não ficava de fora o alerta sobre o que acontecia com aqueles que falsamente se passavam por profetas e não eram enviados por Deus. Diz assim o texto: assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Como vimos e pudemos definir, havia escolas de profetas. Vimos também que é apropriado entender que filhos tenha o mesmo sentido de discípulos, mas propriamente aprendizes, alunos. Assim como o termo pai, acerca de Deus, tenha sentido de criador, Senhor, como nós entendemos. O Senhor Jesus, ao ensinar a orar, disse assim: Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Jesus não estava dizendo que todos nós somos filhos de Deus Pai, mas que Deus é o Criador, Senhor sobre todos nós, Senhor de toda a criação. Isso está bem de acordo com a narrativa de João 1,3. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus, na verdade, abria a discussão, por assim dizer, sobre como fazer para ser Deus o nosso Pai. Não havemos de cuidar se Deus é Pai desses ou daqueles. Não é cabível afirmar que Deus seja Pai de todo mundo. Pare de dizer isso. Sabe por quê? Isso seria nivelar o homem mau, impiedoso e cruel conosco. Deus é santo, justo e bom, que abomina a impiedade. Devemos sim cuidar cada um de que ele seja o Pai nosso. Cuide-me eu, que Deus para mim seja por Pai,
faça você por você o mesmo. Cuide-me eu e cuide-se você, que nós sejamos irmãos em Deus Pai. Ora, isso não é que não seja simples, porque há simplicidade no Evangelho. Porém, não se é filiação de Deus por um estalar de dedos. Há o que se fazer. Há uma regra básica para ser seguida. E ela está nas Escrituras de João, em seu Evangelho, em João 1, 12, 13. Mas a todos quanto a Jesus receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade de homem algum, mas de Deus. A regra é receber a Jesus. Chegamos ao fim dessa primeira parte da série de comentários, desse texto do segundo livro dos Reis. Esse texto, que costuma ser intitulado de Eliseu, faz flutuar o ferro do machado. Assista a sequência. Receba Jesus.